há no seu coração um clamor genuíno, encontra-nos, Deus. Não tenha dúvidas que Ele vai te encontrar nessa noite. E você não precisa necessariamente sentir isso, mas você precisa acreditar nisso. Então levante sua voz nesse momento, não se prenda à banda. Comece a pedir por mais. Comece a orar o que você está cantando. Não lance essas palavras ao vento como se elas não fossem reais. Acredita no que você está cantando. Porque Jesus escuta as palavras que saem da sua boca. Então se você quer mais, peça por mais, no nome de Jesus. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar mais uma vez o céu. Esse é o clamor do nosso coração, Jesus. É contemplar a sua face, Jesus. É poder olhar nos seus olhos, Jesus. E olhando nos seus olhos, ver o Senhor nos olhando de volta, dizendo que nos ama, Jesus. Dizendo que somos teus, Jesus. Essa é a nossa maior intenção nessa noite, Jesus. É conseguir olhar para o Senhor, Jesus. Conseguir te ver e te contemplar. Então escuta a nossa oração e nos encontra nessa noite, Jesus. Porque se o Senhor não vier nos encontrar, nós não somos capazes de te ver, Jesus. Então, no nome de Jesus, Deus, fala aos nossos corações e encontra-nos nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.
Amém, galera? Estão vivos ainda? Amém? Estão vivos ainda ou não? Amém? Quem não está dormindo ainda? E aí, podem sentar, quem não sentou ainda, podem se aproximar. Quem está aí mais afastado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu me sinto em casa, apesar de não estar mais nos Adolas tem algum tempo. Mas ainda sou professor de EBD. A Adolas 1 está aqui. Aí sim, é. Ai, também te amo, lindo! Para quem não me conhece, meu nome é Luigi. Tenho 23 anos. Eu não sei onde está o Mário, para quem perguntou aí. Sou irmão de Pietra, a dançarina mais linda de hoje. Tá vendo aí? Tem que ser irmão fofo às vezes, né? Sou namorado de Maju, a menina mais linda que tá aqui. E estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho escutado o que Deus tem feito aqui e isso só empolga o meu coração para que eu possa viver o que Deus está fazendo junto com vocês nessa noite. Amém? Então a minha oração é que eu não atrapalhe aquilo que Deus já começou a fazer e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Então a primeira coisa para iniciar essa pregação, iniciar esse nosso momento juntos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, se tivesse a oportunidade de ficar mais alguns dias aqui no Retiro, ficaria sem dúvidas nenhuma? A maioria das mãos, acredito que todas, pelo menos as que eu pude ver, gostaria de ficar aqui no Retiro. Mas, apesar disso, amanhã é o dia de voltar para casa. Também imaginei que esse som fosse sair, né? Esse ruído, toda vez que alguma coisa que é muito boa vai acabar, a gente não quer que acabe, a gente faz. Tá vendo? Mas, já que a gente não pode mudar isso, a não ser que Deus venha aqui e fale, não, retiro o ano inteiro, a gente vai ter que voltar para casa amanhã. Mas a menos que Ele faça isso, amanhã você está voltando para casa. Então, sabendo que a gente vai ter que voltar para casa, eu queria mudar a pergunta, e essa você não precisa responder. Já que a gente vai voltar para casa e que a gente não consegue estender o retiro, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando eu voltar para a minha realidade? O que eu vou fazer quando eu voltar para o meio da cidade, para o meio das minhas atividades, para o meio da minha rotina? O que vai acontecer? Porque a gente tem vivido dias incríveis, presença de Deus, os nossos amigos estão aqui, a nossa rotina é totalmente diferente. É uma outra atmosfera. Mas amanhã não vai mudar o fato de que você vai voltar para casa. E a minha pergunta é, o que você vai fazer? Porque diante de tudo que você já ouviu aqui, diante de todas as pregações, diante de todas as orações que você já recebeu ao longo do retiro, diante de todos os louvores, tudo que você viveu, o que mudou no seu coração? O que mudou da última quarta-feira, antes do retiro, na semana passada, para a próxima quarta-feira? Quando as aulas voltam, quando você voltar para casa, quando a rotina que você estava acostumado a viver, ela volta e ela bate na sua porta. O que vai mudar? Porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, muito provavelmente o medo bate na porta. Porque lá fora as pessoas mudam, a rotina muda, os problemas voltam e o medo bate na porta. Pô, e agora? A gente começa a se perguntar, e agora? Será que eu vou voltar a ter aquela vida que eu tinha antes? Será que eu vou errar de novo? Será que eu vou me esquecer de tudo que eu vivi no retiro? E agora? A gente tem vivido dias onde a mensagem principal tem sido Deus transformando o nosso coração. Deus fazendo algo novo na gente. E se isso está acontecendo, o que vai mudar quando a gente voltar para casa? E eu não sei se você já
ouviram por aí, mas nos últimos meses tem se espalhado um vírus muito contagioso. Pior que Covid, pior que gripe, pior que Zika, pior que tudo aí. E contagia muito fácil. Muito fácil. O nome desse vírus é corrida. Já ouviu falar disso? Corrida de rua, correr, botar o tênis no pé e correr. Esse vírus é tão contagioso que eu não sei a pessoa que é amiga próxima minha que pelo menos uma vez não tenha corrido esse ano. Pra você ter uma ideia, Teteco, líder de vocês, está correndo agora, gente. E está batendo recorde. Aplausos para Teteco aí. E é um negócio que eu não consigo nem explicar. Porque o assunto de muitas conversas que a gente tem agora é no vocabulário de corrida. Correr para aqui, correr para ali. E pace, um monte de gíria que eu nem entendo. E eu não tenho como fugir muito dessa realidade, porque a melhor corredora que eu conheço é a minha namorada, Maju. Então, eu escuto disso toda semana. É corrida pra cá, é corrida pra lá. E eu lembro quando ela começou a correr, ela não corria antes, começou a correr, e muita coisa mudou. A rotina mudou. Acordar 4 da manhã, 5 da manhã pra correr não é pra qualquer um não. A alimentação mudou. Sapato mudou, gente. Tem cada tênis de corrida aí, que é... Antes era maquiagem pra cá, maquiagem pra lá, maquiagem pra cá. Hoje em dia é tênis. E uns tênis que eu vou te contar, viu? Então mudou tudo. E não só isso, não só nela mudou, mas as pessoas que estão ao nosso redor também mudaram. E muita gente, não só por conta dela, mas por conta de tantas outras coisas, começaram a correr. Meus amigos ali, ó, Caio Marins, corredor nato, 21 km, meia maratona. Matheus Lima, gente, cara, é quase um Ironman. Então, assim, as pessoas que estão junto com a gente têm vivido essa realidade também. E se tornou um negócio muito comum. A gente fala sobre isso, a gente conversa sobre isso, a gente respira isso. E por que eu estou contando isso aqui para você? Porque a gente pode estar pensando, pô, Deus está fazendo um negócio aqui na minha vida, Ele está me transformando, Ele está fazendo algo aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa. A transformação que Deus está começando em você, ela não termina em você. Ela começa em você para alcançar as pessoas que você conhece. Não é como se Deus estivesse olhando para você e tá falando assim, não, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar a sua vida e acabou. Próximo. Quem é o próximo da fila? Mateus, churrasco. Quem é o próximo? Eu vou terminando um por um e assim vai. Não é isso. Jesus está fazendo o seguinte, eu estou começando a transformação em você, para que a partir de você, isso continue lá fora. Então a missão de Jesus não é alcançar a sua vida e acabou. Não, quando Jesus te encontra, aí que a missão começa para você. E Ele está te chamando, vem participar comigo e vem alcançar quem está lá fora. Então transformar é uma renovação no nosso entendimento de que a gente não está vivendo algo só para a gente. Mas Deus está nos transformando para que a partir da gente, a gente transforme quem está lá fora. E é por isso que a gente precisa voltar para casa. É por isso que a gente não pode passar o resto do ano aqui. Porque existem pessoas lá fora que vão ser transformadas por aquilo que a gente está vivendo aqui dentro. Então se Deus está falando algo com você, se Deus tem te transformado ao longo desses dias de retiro, não se esqueça. Existem pessoas que vão ser transformadas a partir do que Ele está fazendo no seu coração. Não termine em você. Comece em você para que as outras pessoas sejam alcançadas. Essa é a nossa missão. E por isso que a gente precisa voltar para casa. Então, se eu entendo isso, eu preciso entender a resposta da seguinte pergunta. Porque lá fora existe um ritmo diferente. O texto do retiro é Romanos 12. O que Paulo vai dizer? Não se amoldem, não se deixem ser influenciados, não imitem os costumes que existem lá fora, os padrões lá de fora. Existe um ritmo diferente lá fora. Existe uma cultura lá fora. E o que as pessoas lá fora elas estão vivendo? Elas estão vivendo a sua vida voltada para si mesmas. Então, existe uma carência no meu coração, mentalidade lá de fora. Existe uma carência no meu coração, existe um desejo no meu coração que eu não consigo suprir. Então eu vivo a minha vida gastando os meus dias para tentar encontrar algo que me satisfaça, que
faça sentir aceito, amado, desejado. E as pessoas gastam as suas vidas nisso, em consumir, porque eu preciso encontrar aquilo que dê sentido para a minha vida. Eu não me sinto satisfeito, eu tenho tantos desejos. E elas gastam a vida, achando que esse é o único objetivo delas. Se alimentar, comer, se saciar. Preencher o seu coração com os seus desejos, e mais variados desejos. E a gente está indo para o meio dessa realidade. Mas a transformação que Jesus está dizendo para a gente, o que Paulo está falando lá em Romanos 12, transformem a vossa maneira de pensar. Transforme o seu pensamento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está falando? Com essa transformação que eu estou fazendo, quando você voltar do retiro, você não vai deixar de viver as suas experiências. Porque a cultura lá de fora, que antes se transformava, agora ela é transformada por você. O padrão de vida que existe lá no mundo, lá fora, quando a gente voltar para casa, agora ele não mais te domina, mas você, mediante a transformação que Jesus começou no seu coração, vai transformar essa realidade. E é por isso que a gente precisa voltar para casa. E a pergunta que fica é: como eu vou fazer isso acontecer? Tem tantas pessoas, tem tanta gente, como é que eu vou transformar tudo isso? Como é que eu vou permanecer fiel àquilo que eu ouvi ao longo desses dias de retiro? Não vou me esquecer de nada e vou viver essa vida que transforma. Como é que eu vou participar dessa missão? E para tentar entender isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Vou marcar aí na sua Bíblia para você meditar nessa palavra depois daqui. João, capítulo 4. Essa é a passagem que vai narrar para a gente a história de uma mulher, uma pessoa. E essa história, ela fala justamente sobre uma transformação de entendimento. Transformação de entendimento. É como se o retiro de vocês estivesse sendo narrado nessa história. Conta sobre uma mulher que estava acostumada com o padrão desse mundo, que a gente acabou de descobrir. Então ela vivia a sua vida para saciar suas carências internas, os seus desejos, e gastava a sua vida nisso. Até que um dia ela foi transformada por Jesus e entendeu que ela era chamada para transformar a realidade que ela estava inserida. Essa é a história da mulher samaritana. E eu queria que você pudesse pensar nessa história junto comigo, se visualizando no meio dela. Se visualize no meio dessa história e pense onde é que você estaria. O texto ele vai começar dizendo pra gente que Jesus ele tinha uma viagem para fazer. Ele estava num lugar e ele tinha que ir para outro lugar. Ele estava na Judéia e ele tinha que ir para Galileia. Essa era a viagem de Jesus. Abriu lá o Waze, Galileia, estou voltando. Era isso que Jesus tinha que fazer. Mas no meio do caminho, ele adicionou uma parada. Ele colocou o destino lá, Samaria. Então, ao invés dele ir direto da Judéia para Galileia, ele adicionou uma parada no meio do caminho. Samaria era a cidade que ele precisava parar. E João está sendo bem claro quando ele escreve no versículo 4: no caminho teve de passar por Samaria. No caminho, Jesus teve a necessidade de parar em Samaria. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa noite, quando a gente está pensando em missões, quando a gente está pensando em voltar para casa e fazer algo diferente, é que nós precisamos ser intencionais. Repete comigo. Intencionais. Está muito fraco. Repete comigo. Intencionais. Amém. Intencionalidade. Porque Jesus era uma pessoa intencional.
O que isso quer dizer? Jesus, ele tinha consciência daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele sabia qual que era o propósito dele. Ele não estava vivendo no automático. Porque pense comigo, você está viajando, você não tem um carro não. Essa viagem, a maior parte dela é feita a pé, se não toda. Então você vai sair de uma cidade para outra cidade e você ainda pensa em parar no meio do caminho? Eu confesso que se fosse eu, não parava. Porque o meu único desejo seria, pô, tô cansado, quero ir para casa. E eu viveria no automático. Pô, tenho que sair da Judéia e para Galileia, amanhã eu já tenho que pregar para não sei quanta gente, vou fazer milagre aqui, vou fazer aquilo ali, pô, vou viver a minha vida. Mas Jesus, ele não era assim. Ele não vivia no automático, porque ele tinha consciência daquilo que Deus chamou ele para fazer. Então ele sabia que ele precisava passar por Samaria para encontrar aquela mulher que estava perdida. Deixa eu te contar uma coisa. O que Jesus está transformando no nosso coração durante esse retiro é para que a gente seja intencional naquilo que a gente faz. Então quando você for na quarta-feira para o seu colégio, se lembre, você precisa ser intencional. Você não está indo para lá só para estudar, só para fazer prova, só para passar no vestibular e construir uma carreira, por mais importante que isso possa ser. Você está indo para lá porque, principalmente, você pode transformar a vida daquelas pessoas que convivem com você. Não é só na escola, é com seus amigos fora da escola, é com as pessoas que você sabe que precisavam estar aqui também, é com a sua família, é o seu condomínio, é onde quer que você esteja. Seja intencional. Porque se a gente continuar vivendo do automático, pô, acordo segunda-feira e estou cansado, mas vou para a escola e volto para casa e faço isso e faço aquilo, a gente pode estar perdendo oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas, como Jesus mudou daquela mulher. Então seja intencional. E Jesus chegou então. Chegou lá em Samaria. E ele chegou no poço. Essa música que provavelmente vocês já cantaram aqui. Ele chegou naquele poço e ele se sentou ali. E de repente aparece lá aquela mulher. Aquela que foi a responsável por fazer Jesus mudar a sua rota. Aquela mulher que fez Jesus mudar o percurso. E lá estava ela, com o seu vaso para encher de água. E quando Jesus vê aquela mulher, ele fala uma coisa. Ele olha para ela e ele fala assim, ó, ei, você que tem um vaso, eu não tenho não. Veja um pouquinho de água para mim. Você pode me dar essa água? Aquela mulher, no primeiro momento, ela ficou super espantada, super escandalizada. Porque eu preciso te lembrar que naquela época, naquela cultura, judeus e samaritanos, eles não tinham relacionamento. Jesus era judeu, aquela mulher era samaritana, e judeus e samaritanos não se relacionavam. Porque no passado, os samaritanos, que eram o povo de Israel, se envolveram com outros povos, e aí eles se tornaram povos mestiços, povos híbridos, começaram a adorar outros deuses, e os judeus olhando para tudo aquilo falavam, pô, olha para esse samaritano aí, velho. Eu sou muito superior, eu sou muito mais espiritual, eu sou muito mais conhecedor da lei, então não vou falar com esse cara, tenho ódio desse cara. Essa era a relação de judeus e samaritanos. Ou seja, a cultura daquela época não deixaria jamais Jesus, ainda mais sendo mestre, falar com o samaritano, ainda mais sendo mulher. Então aquele diálogo ali não poderia estar acontecendo, segundo a cultura do mundo, segundo a cultura daquela época. E é por isso que aquela mulher se espanta. Como assim? Jesus falando comigo? Esse judeu, eu não sabia que era Jesus, mas naquele momento ainda, mas um judeu falando comigo? Sabe por quê? Porque um mestre daquela época, falar com uma mulher daquela, era dizer o seguinte, acabou minha reputação. Acabou. Um homem que conhecia a lei, mestre como Jesus, conversando com aquela mulher em público, era dizer, acabou minha reputação. A reputação dele seria totalmente destruída. Mas Jesus, presta atenção nisso aqui, Jesus, ele não se importa com o que as pessoas pensam sobre ele. Jesus não se importava com a reputação diante dos homens. Para ele, era mais importante amar aquela mulher e salvar aquela vida do que voltar para casa e ser um mestre bem respeitado. A minha pergunta é, até quando
a nossa reputação nos lugares que a gente vai, com as pessoas que a gente conhece, vai nos impedir de alcançar o perdido? Até quando a gente vai deixar que o que as pessoas pensam a nosso respeito nos impeçam de encontrar aqueles que estão perdidos? Deixa eu falar uma coisa. Quem hoje é o mais popular da sua escola, amanhã, muito dificilmente vai ser lembrado. Quem hoje em dia é famosinho por aí, muito provavelmente daqui a uns anos ninguém vai nem lembrar. Quem hoje em dia tem mais seguidor no Instagram, daqui a uns anos ninguém vai nem lembrar, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas enquanto a gente está se apegando a essas coisas, se apegando a essas coisas tão pequenas, existem pessoas do nosso lado que você conhece que estão enfrentando as maiores crises, que estão enfrentando os maiores problemas, que estão enfrentando as piores coisas que a gente pode imaginar, mas a gente está muito preocupado com o que vão pensar da gente. A gente está muito preocupado, será que vão me aceitar depois que eu falar de Jesus? Será que vão continuar andando comigo depois que eu falar sobre a minha fé? E essas pessoas podem estar indo para o inferno, podem estar morrendo, porque a gente tem colocado a reputação e o que as pessoas acham como algo mais importante na nossa vida. Mas o que Jesus está fazendo nesse retiro, Ele está abrindo seus olhos para que você entenda, existe algo mais importante. Porque Ele, sendo a pessoa que tinha mais motivos para ficar onde estava, porque Ele era Deus, Ele estava lá num lugar de glória, num lugar majestoso. Eu e você, muito provavelmente, não sairíamos dali. Ele, tendo todos os motivos, escolheu descer para viver uma vida como eu e você, para que hoje a gente pudesse estar aqui. E quando a gente olha para o que Jesus fez, eu sou constrangido a fazer exatamente a mesma coisa. Porque as pessoas lá fora, elas estão vivendo essa vida que muitas vezes a gente também está vivendo. Elas se preocupam com a sua reputação. E se não me aceitarem? E se não me amarem como eu espero? E se não gostarem de mim? E se não se relacionarem comigo? E isso para elas é o centro da vida delas. E aí elas estão se cortando. Aí elas estão se matando. Aí elas estão indo para o inferno. Porque a gente não teve a capacidade de entender que a nossa reputação diante dos homens não é importante para Deus. E a gente se cala. E essas pessoas passam pelas nossas vidas e a gente nem se dá conta. O que Jesus está falando para o nosso coração durante esses dias de retiro é: a sua reputação não pode ser maior do que o amor que eu tenho para entregar através de você. A transformação que Jesus está fazendo no nosso coração é para que a gente não se importe com essas coisas, mais do que a gente pode amar aquelas pessoas que estão lá fora. E esse era o cenário da história. Lá estavam eles: Jesus, a mulher e o poço. E aquela mulher, a história vai dizer, era uma mulher que fazia aquele mesmo percurso todos os dias. Ela vinha, meio-dia, sol rachando na cabeça, pegava o seu vaso, o seu cântaro vazio, levava até aquele poço, enchia de água, saía daquele lugar, usava a água, esvaziava o vaso e depois voltava de novo. Vaso vazio, enchia, voltava para casa. Usava, voltava vazio, enchia e depois voltava para casa. E ela vivia nesse ciclo. E é interessante que meio-dia, sol rachando na cabeça, não era o horário que as mulheres iam buscar água no poço. As mulheres iam mais no final do dia, para poder pegar um clima mais tranquilo. Aquela mulher ia mais cedo que todo mundo, sozinha. Sabe por quê? Porque muito provavelmente ela estava querendo esconder a vergonha, a frustração, a culpa que ela tinha. Porque a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher de frustrações. Presta atenção nisso aqui. Ela teve 5 maridos, 5 casamentos diferentes. E ela já estava no 6º relacionamento, vivendo com um homem que não era o seu marido. Aquela mulher estava fazendo com a vida dela exatamente o que ela estava fazendo com o poço.
O poço era o reflexo do coração que ela tinha. Uma mulher cheia de frustrações, que enxergava na vida de cada um daqueles homens que ela se relacionava uma tentativa de saciar a carência interna que ela sempre teve. Então vou para o meu primeiro relacionamento. Não me sinto cheia, não me sinto completa, não me sinto feliz. Vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, vou para o quinto, vou para o sexto. Sempre decepção atrás de decepção, frustração atrás de frustração. E eu não me sinto completa. Mas eu preciso me apegar a alguma coisa para me sentir feliz, que eu não encontro. Então ela se escondia da cidade, que conhecia essa história. Ela queria esconder a vergonha, a culpa de não ter conseguido a vida que ela esperava. E essa não é a realidade dessa mulher apenas. Essa é a realidade do mundo lá fora. E é por isso que Jesus está chegando para ela e ele está dizendo o seguinte: se você soubesse o presente que eu, Jesus Cristo, tenho para te dar, e você soubesse quem é que sou eu que está falando com você, não era eu que ia estar te pedindo água, não. Era você que ia estar me pedindo. E eu te daria água viva. Sabe qual foi a resposta dessa mulher quando escutou uma mensagem tão bonita como essa? Porque ela não sabia a dimensão. Ela falou o seguinte: como é que é? Essa água aí pode ser melhor do que a água que eu já bebo todos esses anos? Jamais. Aquela mulher, vivendo daquela maneira, achava que a única vida que ela tinha para viver era aquela. Eu preciso ser amada, eu preciso ser encontrada, eu preciso ser acolhida. Homem atrás de homem, experiência atrás de experiência, e ela achava que a vida era essa. E gastava os seus dias nessa dinâmica. E essa é a realidade das pessoas lá de fora. Gastam as suas vidas, os seus dias, para tentar saciar o desejo mais profundo dos seus corações. Dia após dia, experiência atrás de experiência, se submetendo a tantas coisas que a gente não consegue nem contar nas mãos. Se submetem para terem aprovação nas redes sociais e é curtida atrás de curtida, porque acham que isso pode saciá-las. E é ficante atrás de ficante, é relacionamento atrás de relacionamento, é namoro atrás de namoro, achando que isso vai saciar o anseio do coração delas. Aí no dia seguinte, frustração, 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 decepção, 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 e elas acham que a vida é essa. Jesus, na boa, o que você tem para me oferecer que é melhor do que isso que eu já tenho? E cuidado, porque muitas vezes a gente está vivendo essa mesma dinâmica. Porque sabe de um? Às vezes, a igreja também é um lugar que a gente vai para fazer exatamente essa mesma coisa. Às vezes a gente está olhando para a igreja como um poço para eu saciar o meu desejo interior. E aí eu vivo a minha vida da maneira que eu quiser, faço as coisas que eu quiser, os dias vão passando e eu não me preocupo. Porque eu sei que no próximo sábado tem uma nova need, vai ter uma nova palavra, vai ter uma nova oração, vai ter um novo apelo. Eu vou pra frente, eu vou chorar, eu vou me consertar diante de Deus. Peguei o meu balde no poço, tá cheio de novo. E aí segunda-feira eu vou, começo a esvaziar, esvaziar, esvaziar. Pô, o sábado tá muito longe. Tem coisa melhor e mais fácil até que chegue essa data. E aí eu começo a me envolver com experiência de novo, e frustração, frustração, frustração. Mas tá tudo bem, porque sábado já tá chegando, eu vou poder fazer a mesma coisa. Eu olho para a NID como uma oportunidade de me consertar diante de Deus e uso ela como uma muleta para sustentar a minha vida lá fora. Tá tudo bem, vai ter a NID, vai ter um apelo e eu vou me resolver. E é para essas pessoas, é para essa mulher que Jesus estava dizendo: se você soubesse. Ele está dizendo assim: quem bebe dessa água que você está dizendo aí, vai ter sede de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ela será como uma fonte interna, que jorra água para a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando para a gente nessa noite, todos esses dias de retiro? A transformação do nosso entendimento é para que a gente entenda e descubra que a gente não precisa mais de poços por aí para saciar o nosso anseio, porque Jesus Cristo está colocando no nosso coração uma fonte que nos sacia.
É uma fonte que não se esgota, é uma fonte que não se acaba. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todos os dias existe uma fonte dentro de mim que me sacia. E ela tanto me sacia que eu começo a transbordar isso para as outras pessoas. Então quando eu estou lá fora, eu não mais me amoldo ao padrão desse mundo, mas a minha mente foi transformada. Eu não preciso dessas coisas. Eu tenho algo dentro de mim que eu transbordo para as pessoas que estão junto comigo. E eu começo a transformar a realidade que eu estou inserido. Então, você não precisa mais de poços por aí para ser feliz. Porque quando você descobre que Jesus colocou no seu coração uma fonte, agora não é mais você que vai atrás de propostas de felicidade. Não, agora sua mente é outra. Eu carrego a fonte que Jesus colocou no meu coração. Eu estou indo agora encontrar aquelas pessoas mais infelizes do meu colégio, para que eu apresente a felicidade verdadeira que me encontrou. Agora a gente vai correndo para aquelas pessoas que têm as piores crises. Ei, existe uma resposta. Eu estou transbordando para aquela pessoa, eu estou me entregando para aquela pessoa porque existe uma fonte dentro de mim. Existe esperança para você. Agora eu não sou mais o adolescente que espera o sábado chegar para me consertar diante de Deus numa lide. Eu espero ansiosamente o sábado chegar para que eu junte os meus amigos da escola e apresente eles aquilo que eu estou vivendo aqui. Apresente eles para essa realidade que a gente está vivendo aqui no retiro. Porque às vezes a gente está vivendo isso aqui, acaba, a gente vive uma outra coisa. Mas deixa eu te perguntar, e se ao invés da quarta-feira que vem, você chegasse na sua resenha com seus amigos e lançasse uma conversa? Você não tem ideia do que eu vivi nesse feriado. Como assim? Foi uma experiência que transformou a minha vida. Você não sabe. Eu vi gente se quebrantando, eu vi gente chorando, eu vi gente recebendo algo de Deus. Você não sabe o que é isso. E se você fizesse isso, já pensou o que aconteceria? Porque agora você tem uma fonte dentro de você que não apenas te sacia, mas transborda isso pelos lugares aonde você passa. E as realidades são transformadas, as pessoas são transformadas, e aquela mulher entendeu isso. E diante de uma mensagem tão chocante como essa, tão revolucionária, perfeito. Obrigado, galera. Tão revolucionária, ela ficou em choque, tanto que ela mudou o assunto da conversa. Ela mudou o rumo da conversa. E agora ela pergunta para Jesus: ei, Jesus, tá bom, você já me deu essa grande ideia revolucionária. Eu já estou aqui impactada. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que eu posso buscar o Senhor, então? Como é que eu posso te adorar? Como é que eu posso andar com você? É aqui no templo de Jerusalém? É aqui em Samaria? Qual o lugar certo para fazer isso? É no retiro? É na nide? Onde é? E aí Jesus já dá outra nela. E primeiro que a sua pergunta está errada. Não é onde você pode adorar. Não existe um lugar certo para isso. É como você adora e quem você está adorando. Porque Deus, Ele é Espírito, galera. Ele está em todos os lugares. Então não tem lugar certo para a gente adorar. Seja em casa, seja na rua, seja onde quer que a gente esteja. A gente pode fazer isso. Mas existe uma maneira correta da gente fazer e prestar a nossa adoração a Deus. E isso está associado ao nosso coração. Sabe por quê? Porque de nada adianta a gente vir para cá, cantar músicas bonitas, fazer orações bonitas, se o nosso coração não corresponde àquilo que a gente declara com a nossa boca. A adoração verdadeira, ela está associada ao desejo e à motivação do seu coração. Então, qual é a verdadeira adoração, então? Tudo bem, está associado ao meu coração, mas qual é a verdadeira adoração? O que eu faço? A verdadeira adoração é aquela que te torna parecido com aquilo que você adora. Presta atenção nisso aqui. Adoração verdadeira é aquela que te transforma mais parecido com aquilo que você adora. Então, se você está dizendo, eu adoro Jesus, você precisa se parecer com quem? Com Jesus.
Você precisa pensar como Ele pensa, olhar como Ele olha, tocar como Ele toca, falar como Ele fala. Senão, a nossa adoração ela é mentirosa. Se a gente está falando uma coisa aqui no culto e a gente volta e está falando outra completamente diferente, vivendo uma outra parada, a nossa adoração ela não é verdadeira. Porque a verdadeira adoração te faz parecido com quem você adora. E aí, quanto mais você está envolvido nessa atmosfera de adoração, que você pode ter começado aqui no retiro, os seus olhos não são mais os seus olhos. Os seus olhos passam a ser os olhos de Jesus. E quando você estiver na sua escola, você vai começar a olhar as pessoas como Jesus olha para elas. E você vai enxergar que lá no fundo elas podem estar externamente felizes, mas você vai ver o problema que elas têm, que elas escondem como aquela mulher escondia. Envolvidos por essa atmosfera de adoração, a gente começa a se parecer com Jesus, de modo que as nossas palavras não são mais as nossas, mas são as palavras do nosso Senhor. E quando você fala, agora você gera vida, agora você cura, agora você transforma. As suas mãos não são mais as suas mãos, mas são as mãos do Mestre. Então quando você toca, você cura. Quando você abraça, você acolhe e as pessoas se sentem amadas. Jesus está nos chamando para esse lugar, porque a gente pode sair daqui muito empolgado, quero pregar para todo mundo, mas se a nossa vida não corresponder com a nossa pregação, é melhor que a gente nem pregue. Porque a gente vai estar envergonhando o Evangelho. Mas se a gente está entendendo o lugar que Jesus quer levar a gente, e a gente continuar vivendo essa vida de adoração, de um modo fiel, aquele a quem a gente adora, a nossa vida ela vai ser transformada e a gente vai transformar o lugar onde a gente está. E essa mulher, essa é a parte que mais quebra o meu coração. Quando ela ouviu tudo isso, sabe o que o texto vai dizer que ela fez? Quando ela ouviu toda essa mensagem, quando ela ouviu tudo isso que Jesus estava dizendo bem na frente dela, sabe o que ela fez? Ela pegou a vasilha, deixou de lado e saiu correndo para a cidade. Sabe por que aquela mulher fez isso? Porque ela estava entendendo. Eu finalmente não preciso mais de poço externo nenhum. Agora existe uma fonte interna no meu coração. E eu estou tão satisfeito, eu estou tão plena, que eu quero transbordar isso por onde quer que eu vá. Eu conheço pessoas que precisam experimentar aquilo que eu acabei de viver. Aquilo que eu acabei de experimentar no retiro. Eu preciso transbordar disso para alguém. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Exatamente o que Jesus fez por ela. Porque Jesus mudou o percurso e começou a fluir sobre aquela mulher uma água viva. E aquela mulher foi transformada. E agora, o que ela estava fazendo? Ela estava sendo intencional. Ela estava indo de volta para a cidade, porque eu sei que lá tem pessoas que eu preciso encontrar. Ela não estava mais nem aí para a reputação, porque ela falou: meu passado já ficou para trás, eu não preciso mais dele. Eu sou uma nova pessoa, deixa eu contar o que Jesus fez comigo. E agora ela estava fluindo uma fonte do seu interior, transformando aquela cidade. Se a banda quiser vir para cá. Ela entendeu o que ela foi chamada para fazer. E presta atenção, ela não tinha as melhores estratégias de evangelismo, não. Aquela mulher tinha acabado de se converter. E a gente consegue ver que ela não tinha as melhores estratégias da forma que ela apresentou Jesus. Vocês se lembram, né? Essa mulher tinha 5 relacionamentos, ela foi casada com 5 homens diferentes e ela estava no 6º homem. E qual é a maneira que ela chega para evangelizar a cidade? Encontrei mais um homem. Pô, já sei disso, isso não é novidade. Isso não é uma surpresa, eu sei que você encontrou um novo homem. Você viveu a sua vida assim. Eu tenho certeza, eu pensei isso aqui. Eu tenho certeza que se ela tivesse hoje em dia, ela postava um vídeo no YouTube dizendo: encontrei o 7º homem e olha no que deu. Certeza que ela ia fazer uma coisa assim. Porque ela não tinha
estratégia de evangelismo, mas ela tinha vivido algo com o Senhor que não poderia ficar apenas com ela. Ela precisava compartilhar isso para alguém. Então ela saiu correndo, dizendo para a cidade: eu encontrei pela primeira vez a pessoa que, sabendo da minha história, sabendo do que eu tinha feito, não me condenou, não me julgou, mas me abraçou, me amou e me deu uma nova vida. Ei, galera da cidade, ei, venham comigo, provem e vejam que o Senhor é bom, como eu provei. Ela não precisou de muitas palavras, ela deu o testemunho daquilo que ela estava vivendo. Porque ela entendeu que ela não precisava mais de poços externos para saciar o seu coração. Agora dentro dela tinha uma fonte que jorrava água para a eternidade. E para terminar, a pergunta é: e onde estavam os discípulos? Porque eles tinham ido comprar comida, eles estavam na cidade. Então, enquanto a mulher estava indo para a cidade, os discípulos estavam voltando da cidade. E a pergunta é: quantas pessoas aqueles discípulos que andavam com Jesus salvaram? Quantas pessoas aqueles discípulos ganharam para Jesus? Nenhuma pessoa. Por quê? Porque eles estavam comprando comida. O que eles estavam fazendo? Saciando o seu desejo, saciando a sua fome. Mas aquela mulher que nunca tinha andado com Jesus, ela volta de lá com a cidade inteira salva para Jesus. E diante dessa situação, o que Jesus está dizendo? E essa é a mensagem para mim e para você nessa noite. Despertem e olhem em volta. Os campos estão prontos para a colheita. E eu imagino essa cena, Jesus falando: despertem e olhem em volta. E os discípulos olhando ao redor. E lá, longe, eles veem uma mulher que tinha uma história completamente corrompida, cheia de condenação e de julgamento. Mas ao lado dela, várias e várias pessoas, uma multidão de pessoas, dizendo: eu quero esse Jesus que você me apresentou. Eu quero esse Jesus que você me disse que está aí. Eu quero ele também. Porque ela entendeu que ela não era mais uma mulher que precisava depender dos poços aí de fora, das ofertas que tem aí pra gente. Ela tinha uma fonte, e essa fonte jorrava para transformar outras vidas. Essa é a transformação de entendimento que a gente está aprendendo aqui. Jesus, ele está te transformando para que você possa não mais viver cavando poços por aí para enchê-los de água, para se satisfazer. Não. Agora você tem uma fonte no seu interior que vai transbordar para as pessoas lá de fora, não importa onde elas estejam. Fique de pé se você puder. Feche seus olhos e começa a falar com Jesus. Começa a pedir assim: Jesus, fala comigo. Não olha para quem está do seu lado agora. Começa a pedir: Jesus, fala comigo. Deixa eu escutar a sua voz. Começa a pedir isso. Enquanto a banda vai ministrar uma canção, depois a gente vai fazer uma oração. Mas enquanto isso, permaneça com os seus olhos fechados. Começa a pedir: Jesus, fala comigo.
posto estava eu, quando me ajudei, e a sede que havia em mim. Se me vis esclarecendo e me oferecer uma água que jorra sem fim. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Jesus